Nas terras áridas do sertão cearense, onde a seca e a dureza da vida impõem desafios diários, nasceu uma figura que, para muitos, transcendeu a condição humana, se tornando quase mítica. Padre Cícero Romão Batista, ou simplesmente Padim Cisso, como é carinhosamente chamado, não foi apenas um sacerdote, mas também um líder político, social e espiritual que moldou a história de Juazeiro. Sua trajetória, marcada por milagres controversos, conflitos com a Igreja e uma devoção fervorosa, é uma narrativa rica em simbolismos, fé e mistérios. Ao longo dos anos, Padre Cícero se tornou um ícone do sertão, uma figura que continua a influenciar milhões de pessoas até os dias de hoje. Os primeiros anos, a formação do homem de fé. Cícero Romão Batista nasceu em 24 de março de 1844, em Crato, Ceará, em uma família humilde e profundamente católica. Desde muito jovem, Cícero mostrou uma inclinação para a religiosidade, o que sua mãe, Dona Joaquina Vicência, interpretou como um sinal de uma missão especial. Em um sonho que ela teria tido, viu seu filho vestindo batina, o que ela entendeu como um chamado divino para a vida sacerdotal. O jovem Cícero cresceu em meio a orações e leituras religiosas, desenvolvendo uma fé fervorosa. Aos 12 anos, após assistir a um sermão sobre a vida de São Francisco de Assis, Cícero teria feito um voto de castidade, demonstrando desde cedo uma profunda devoção e disciplina espiritual. Essa promessa o acompanharia durante toda a vida, marcando sua personalidade e o caminho que escolheria trilhar. Em 1865, Cícero ingressou no seminário em Fortaleza, e, apesar das dificuldades financeiras, concluiu seus estudos e foi ordenado sacerdote em 1870. O encontro com Juazeiro do Norte e o início de uma missão. Recém-ordenado, Padre Cícero foi designado para atuar em várias paróquias no sertão cearense, mas foi em 1872, ao chegar a Juazeiro do Norte, que sua vida tomou um rumo decisivo. Na época, Juazeiro era apenas uma pequena vila sem infraestrutura, isolada e sofrendo com a miséria e a falta de assistência religiosa. Ao ver o estado da comunidade, Padre Cícero decidiu que sua missão seria transformar aquela terra esquecida em um lugar de fé e prosperidade. Ele rapidamente ganhou a confiança dos moradores através de sua caridade, compaixão e dedicação. Cícero não apenas oferecia orientação espiritual, mas também aconselhava os fiéis em questões práticas, como agricultura e organização comunitária. Sua presença logo se tornou indispensável para a população local, mas o que realmente marcou sua trajetória foi o evento que ficou conhecido como o Milagre da Hóstia. O milagre de 1889, a hóstia que se transformou em sangue. O acontecimento mais enigmático e divisor na vida de Padre Cícero ocorreu em 1º de março de 1889. Durante a celebração de uma missa na capela de Nossa Senhora das Dores, a Beata Maria de Araújo, uma mulher conhecida por sua devoção, teria recebido a hóstia consagrada e, ao colocá-la na boca, esta se transformou em sangue. O fenômeno foi testemunhado por várias pessoas, e rapidamente a notícia se espalhou por todo o sertão. Para os fiéis, o evento era prova irrefutável de que Padre Cícero era um homem santo, capaz de intermediar milagres divinos. Contudo, a Igreja Católica, sempre cautelosa com fenômenos extraordinários, iniciou uma investigação rigorosa. O caso dividiu a opinião pública e eclesiástica. De um lado, o povo via em Cícero um santo vivo, de outro, a hierarquia da Igreja temia que o evento fosse fruto de manipulação ou histeria coletiva. Após investigações prolongadas, a Igreja concluiu que não havia base científica ou teológica para confirmar o milagre, resultando na suspensão de Padre Cícero. Ele foi proibido de exercer muitas de suas funções sacerdotais e passou a viver sob intensa vigilância. No entanto, o embargo eclesiástico só reforçaram sua popularidade entre os fiéis, que viam a perseguição como uma prova de sua santidade. Juazeiro do Norte, de Vila Meca de peregrinação. Enquanto a igreja se afastava de Padre Cícero, o povo de Juazeiro e romeiros de várias partes do Nordeste se aproximavam cada vez mais. A pequena vila começou a se transformar em um importante centro de peregrinação, atraindo milhares de pessoas todos os anos em busca de cura, bênçãos e orientação. Cícero organizava missas, procissões, e principalmente, aconselhava os fiéis, que o viam como um verdadeiro intermediário entre o céu e a terra. Juazeiro do Norte, antes uma vila esquecida no meio do sertão, começou a prosperar. A cidade crescia impulsionada pela fé e pelo comércio gerado pelos romeiros. Muitos acreditavam que o crescimento econômico da região era uma bênção direta de Padre Cícero, o que reforçava ainda mais sua aura mística. A República de Juazeiro, o poder político de Padre Cícero. Mas a influência de Cícero não se restringiu ao campo espiritual. Ele também desempenhou um papel crucial na política local e regional.
Em um período marcado pelo coronelismo, onde os líderes locais exerciam um poder quase absoluto, Padre Cícero se tornou uma figura central. Em 1911, ao lado de Floro Bartolomeu, ele participou ativamente da Revolta de Juazeiro, um movimento que desafiou o governo estadual e federal, consolidando uma espécie de autonomia política para a cidade. Conhecido como a República de Juazeiro, o período foi marcado por alianças políticas e militares estratégicas, onde Cícero, com sua vasta influência sobre os fiéis, se tornou um mediador entre o povo e as elites locais. Sua capacidade de mobilização popular garantiu-lhe uma posição de poder única, ao mesmo tempo em que era visto como um líder espiritual, ele também se comportava como um coronel, controlando a política e as decisões da região. Esse papel dual, entre o sagrado e o profano, só aumentou o fascínio e a controvérsia em torno de sua figura. A morte e o culto pós-vida. Padre Cícero faleceu em 20 de julho de 1934, aos 90 anos. Sua morte gerou uma comoção gigantesca. Multidões se aglomeraram em Juazeiro para prestar as últimas homenagens ao homem que, para muitos, era um verdadeiro santo. Mesmo com a condenação e o silêncio da Igreja Católica, a devoção popular a Padre Cícero cresceu ainda mais após sua morte. No imaginário popular, sua alma jamais deixou Juazeiro. Para muitos, ele continua a interceder pelos fiéis, a proteger a cidade e a operar milagres. O túmulo de Padre Cícero se tornou um dos locais de peregrinação mais visitados do Brasil. Milhares de romeiros visitam Juazeiro do Norte anualmente, especialmente durante as romarias de Nossa Senhora das Candeias e de Finados, em busca de bênçãos e para cumprir promessas. Os relatos de graças alcançadas continuam a se multiplicar, alimentando a crença de que o Epadim permanece vivo espiritualmente entre o povo que tanto o venera. A lenda viva e o turismo religioso. Com o passar dos anos, Juazeiro do Norte se consolidou como um dos principais destinos de turismo religioso do Brasil. A economia local é fortemente baseada nas romarias e no culto a Padre Cícero. A imponente estátua do sacerdote, com quase 30 metros de altura, erguida no topo da colina do Horto, é um dos maiores símbolos do misticismo e da fé nordestina. Do alto, o Epadim Cícero parece observar e abençoar sua cidade, atraindo olhares e preces daqueles que buscam esperança em meio às adversidades. Além do fervor religioso, a figura de Padre Cícero também se tornou um importante elemento cultural e histórico. Pesquisadores, historiadores e artistas se debruçam sobre sua história, tentando desvendar o mistério que envolve sua vida. Suas imagens e orações estão presentes em praticamente todas as casas da região, reforçando o sentimento de pertencimento e a conexão entre o homem e o divino. A polêmica da canonização, santo ou herege? Uma questão que permanece em aberto é a canonização de Padre Cícero. Oficialmente, a Igreja Católica nunca o reconheceu como santo. No entanto, a pressão popular para que sua santidade seja reconhecida é grande. Em 2015, o Vaticano finalmente reabilitou Padre Cícero, reconhecendo seus méritos pastorais e seu impacto na vida do povo nordestino, embora a canonização ainda não tenha sido formalizada. Apesar dos esforços da Igreja para enquadrar Padre Cícero dentro de suas regras e doutrinas, o poder de sua figura transcendeu as barreiras eclesiásticas. Ele se tornou uma lenda viva no sertão, um símbolo de fé inabalável, resistência e esperança para milhões de pessoas. Sua história, envolta em mistérios e milagres, se mistura com o próprio imaginário popular nordestino, onde o sagrado e o profano caminham lado a lado. A devoção a Padre Cícero atravessa gerações e continua viva em cada romaria, em cada promessa cumprida, em cada lágrima derramada por aqueles que depositam nele sua confiança. Se você ficou intrigado com a história de Padre Cícero e quer entender mais sobre o impacto dele na cultura nordestina e no Brasil, não deixe de explorar mais conteúdos como este. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe com quem você acha que também vai se interessar por esse misto de fé e mistério. O que mais a história tem a revelar? Vamos juntos desvendar essas e outras figuras que desafiam a razão e alimentam o imaginário popular. Até o próximo vídeo.